Quais são alguns dos desaparecimentos mais bizarros e inexplicáveis que você conhece? Jason Jokowski era um jovem de 19 anos de Omaha que desapareceu sem deixar rastro em junho de 2001 a caminho do trabalho. O que é desconcertante sobre o caso é a rapidez com que aconteceu. Ele foi chamado para trabalhar em um restaurante de fast food para um turno não planejado. Tomou banho. Começou a caminhar até uma escola a poucos quarteirões de distância para encontrar um colega de trabalho que lhe ofereceu uma carona e simplesmente desapareceu em algum lugar naquela caminhada. As pessoas vão e voltam nos fóruns da internet sobre o que acham que aconteceu, mas nunca houve nenhuma pista para substanciar o que aconteceu. Em 1984, uma garota chamada Kelly Disney desapareceu depois de brigar com o namorado em uma festa. 2 policiais estavam entre as últimas pessoas a vê-la e eles disseram que ela disse a eles que estava caminhando para a casa de um amigo. Sua família a procurou, mas os policiais a consideraram uma fugitiva. Então o caso foi arquivado. 10 anos depois, alguém encontra uma caveira em um carro no reservatório onde as pessoas foram para a festa. Ele foi levar para a delegacia, mas era sábado, então eles estavam fechados. Então o que ele fez? Ele a levou para casa e lavou com sabão em pó. Eles foram capazes de confirmar que era o crânio de Kelly Disney e que havia sinais de trauma, mas não levou a lugar nenhum. Alguns moradores acreditam que foi o namorado, outros pensam que pode ter havido um serial na área, já que mais 4 garotas desapareceram depois de Kelly. Lars Mita, ele acaba de ser visto em uma câmera de segurança do aeroporto e em seguida sai correndo e escala uma cerca. Corre para a floresta e nunca mais é visto. Por que ele estava correndo? Do que ele estava fugindo? Onde ele foi parar? A coisa toda é tão confusa. David Glenn Lewis desaparece no domingo do Super Bowl em Amarillo, Texas em 1993. Sua esposa e filha voltam para casa de uma viagem alguns dias depois para encontrá-lo desaparecido, mas seu relógio e aliança de casamento na casa. Seu carro foi encontrado no tribunal de Amarillo. 4 dias depois, ele é vítima de um atropelamento enquanto caminhava na beira da estrada em Moshe, Washington. Demora mais de 10 anos para identificar seu corpo e ninguém sabe como ele chegou lá ou por que ele estava em Washington. Há muitos detalhes estranhos neste. Ele era advogado e expressou medo à esposa de que sua vida estivesse em perigo. Glenn e Bessie Hyde, no final da década de 1920, o casal recém-casado tentou andar de caiaque nas corredeiras do Grand Canyon, mas ambos desapareceram sem deixar rastro. O caiaque foi encontrado com grande parte do equipamento dentro, mas a trilha rapidamente esfriou. 50 anos depois, uma guia de caiaque estava levando um grupo de turistas pelo Rio Colorado e contou a eles sobre o desaparecimento dos Ides. Uma mulher mais velha do grupo entrou na conversa alegando ser Bessie, descrevendo em detalhes como Glenn havia sido abusivo, e então ela tirou a vida dele. Mas depois retratou a história. Algumas décadas depois, outra mulher conhecida por fazer raft no Grand Canyon faleceu, e seus amigos encontraram a certidão de casamento dos Ides entre seus pertences, levando à especulação de que a falecida guia pode ter sido Bessie com outro nome. Antes de conhecer meu marido, a namorada dele na época desapareceu. Ela lhe disse que ia passar o fim de semana com um amigo do trabalho e ele nunca mais a viu. Ele passou um ano procurando por ela e ajudando a polícia, mas sem sorte. 11 anos depois e seus pais ainda estão procurando por ela. Ela não era mais estável das pessoas e meu marido pensou que ela tinha acabado de fugir com outro homem. Mas quanto mais anos se passaram sem vê-la em um país que sabe onde todos estão o tempo todo, parece mais provável que ela está sem vida. A Polaroid no estacionamento. Abril de 1988. Michael Henley, de 9 anos, desaparece durante um acampamento com seu pai nas montanhas Zuni, no Novo México. Em setembro do mesmo ano, Taracalico, de 19 anos, desaparece de sua cidade natal de Belém, Novo México, enquanto andava de bicicleta. 15 de junho de 1989. Uma mulher entra em uma loja de conveniência percebendo uma van branca no estacionamento. Quando ela sai, ela vê uma foto Polaroid virada para baixo no chão onde a van estava. Na foto, uma adolescente e um menino amarrados e amordaçados. A foto circulou como um louco e eventualmente ambos são identificados como Michael Henley e Taracalico. Os restos mortais de Henley foram finalmente encontrados. O caso de Taracalico permanece sem solução até hoje. A perícia determinou que o menino na foto não era ele e que Henley faleceu de hipotermia depois de se perder na floresta. O menino na foto com Tara permanece não identificado. Ben McDaniels. Ele era um mergulhador que caiu em um sistema de cavernas submarinas conhecido como Vórtice na Flórida, com o qual ele estava realmente familiarizado. Ele estava constantemente lendo sobre mergulho em cavernas. Tinha muitos livros sobre o assunto e era algo pelo qual ele era realmente apaixonado. Há uma seção da caverna que é fechada. Você tem que ter uma chave para entrar, na qual você só consegue se for um mergulhador de caverna certificado. Ben não era certificado, mas realmente gostava de ser autodidata. Eles acreditam que de alguma forma ele foi capaz de deslizar por baixo do portão algumas vezes e conseguiu fazer mergulhos bem-sucedidos nesta parte da caverna.
Eduardo, que é um funcionário, estava mergulhando e o viu fazer isso e decidiu deixar o portão aberto para Ben. Ben foi visto pela última vez indo para o portão aberto por Eduardo e outras testemunhas. Alguns dias se passam e Eduardo vê o carro de Ben. Então imediatamente avisa a equipe e é uma missão de recuperação. Eles encontraram 3 tanques de descompressão, todos com o nome Bens, 2 fora da caverna e um dentro da caverna. Também é importante notar que um estava completamente vazio, um estava meio usado e um não foi usado, mostrando que Ben os estava usando ativamente para eventualmente voltar à superfície. Eles ainda não encontraram nenhum sinal de Ben, então eles têm uma comunidade de mergulhadores talentosos para tentar recuperar seu corpo. Os mergulhadores passaram por esses espaços estreitos, mas ainda assim nunca encontraram um corpo. Lembre-se de que Ben tem 1,82 de altura. Eles tentaram encontrar qualquer sinal de arranhões na parede que fosse pedra calcária, quaisquer distúrbios ou sinais de Ben, mas ainda nada. Então Ed Svarensen, que é um mergulhador realmente incrível, foi tão longe quanto um ser humano poderia ir, mesmo virando a cabeça em um ângulo para caber nesses túneis e ainda assim Ben. Eles até enviaram uma câmera de controle remoto. Ela entrou 700 pés na caverna até não caber mais, mas nada ainda. A polícia teorizou que Ben havia se alojado em um espaço estreito do qual não conseguiu sair em uma estranha tentativa de suicídio. A maioria dos mergulhadores pensa que não há como Ben estar naquela caverna. Então as pessoas pensam que ele propositalmente encenou isso para começar uma nova vida, mas sua família disse que eles eram muito próximos de Ben e ele estava em uma fase melhor de sua vida. Eles haviam perdido outro filho aos 22 anos para um acidente vascular cerebral. Então eles realmente duvidam que ele faria isso de propósito. É algo que parece uma conclusão tão simples. Seu corpo deveria estar na caverna, mas ainda não temos ideia de onde Ben está. Eu costumava ser amigo de um cara cujo pai desapareceu quando ele tinha 6 anos. Foi super estranho. Seus pais brigaram e então ele foi dar uma volta. Ele retirou $37 ou algo assim em um caixa eletrônico a talvez 32 quilômetros de distância. Não trouxe nada com ele além de uma carteira. Seu carro foi encontrado em um estádio de beisebol próximo um mês depois sem pistas. Ele era um cara comum em seus 30 e poucos anos, sem nenhum problema e em uma área de criminalidade muito baixa. Isso sempre me assustou porque parece que isso pode acontecer com qualquer um. Todos podem ir dar um passeio e simplesmente não voltar. Não é bizarro, mas acabou de acontecer. Então ainda estou pensando nisso. Uma menina da minha escola desapareceu na semana passada. Ela e um aluno de outra escola foram encontrados sem vida ontem. Eu não conhecia nenhum deles, mas a coisa toda parece horrível. Eu estava visitando a família em Sinaloa, México em 2009. Meu tio chegou em casa tarde da noite branco como um fantasma. Apenas sentou e não falou por um longo tempo. Ele finalmente nos disse que estava dirigindo em uma estrada isolada que geralmente é usada apenas por caminhoneiros quando avistou um caroneiro. Ele parou para oferecer ajuda. Eu sei que é idiota da parte dele, e ele disse pela vida dele que ele não sabia dizer se era um homem ou uma mulher. A pessoa estava coberta com um capuz enorme que cobria seu rosto. Ele perguntou se a pessoa estava presa e se precisava que ele chamasse alguém. A pessoa não respondeu, apenas entrou em seu carro e apontou para frente. Ele estava pirando, disse que parecia que o mal encarnado estava ao lado dele, mas dirigiu de qualquer maneira. Ele estava tentando conversar, mas sem resposta. Ele perguntou à pessoa quão longe eles precisavam ir e eles continuaram apontando. Após cerca de 30 minutos dirigindo, a pessoa disse para parar. Eles estavam bem em frente a alguns cemitérios degradados. Meu tio tentou procurar algumas casas ou até mesmo a igreja, mas nada. Ele perguntou à pessoa se eles tinham certeza e a resposta foi sim. Ele saiu e caminhou em direção ao cemitério. Honestamente acho que eram apenas alguns túmulos negligenciados. Ele disse que a pessoa simplesmente desapareceu e esperou um pouco pensando que era um erro, mas nada. Ele ligou para a polícia para ver se havia algum relatório, mas não. Levou dias para se livrar da experiência e meses para se sentir confortável em pegar aquele atalho para o trabalho. Ele era professor em uma área remota. Nós ainda não sabemos o que foi, mas nunca esquecerei o quão assustado ele parecia naquela noite. O incidente americano de Atlow Pass, na Califórnia, na década de 1970. 5 homens, todos com diferentes dificuldades de aprendizagem, foram juntos a um jogo de basquete e voltaram para casa mais cedo naquela noite para que pudessem descansar para um jogo de basquete que jogariam no dia seguinte, mas eles nunca voltaram para casa. O carro deles foi encontrado a uma grande distância em uma estrada montanhosa coberta de neve, longe de onde qualquer um dos homens já esteve antes. O carro estava funcionando com gasolina e não estava preso na neve, mas os homens não estavam em lugar algum. Grupos de busca saíram, mas o tempo rapidamente ficou ruim e eles tiveram que cancelar. Na primavera eles encontraram o corpo de um dos homens dentro de uma cabana de caça. Ele estava lá por cerca de 8 semanas antes de morrer e morreu de fome. Ele também estava usando os sapatos de um dos outros homens enrolado em cobertores. Seu corpo estava
severamente decomposto. Curiosamente, ele faleceu de fome, mas havia meses de comida de emergência ali na cabine que estava intocada. O resto dos homens só foi encontrado algum tempo depois. 2 deles foram encontrados na neve a quilômetros de distância. Outro não foi encontrado até muito mais tarde, e ele estava totalmente esqueletizado até então. O 5º homem nunca foi encontrado e tinha graves problemas mentais, bem como dificuldades de aprendizagem. Até hoje ninguém tem a menor ideia de por que eles dirigiram para qualquer lugar perto daquele local, por que abandonaram um carro que funcionava perfeitamente, por que não comeram a comida que estava ali na cabana, por que se separaram ou por que algum deles faleceu no dia seguinte. E como mencionado, o 5º homem nunca foi encontrado. Ninguém sabe se ele está vivo ou morto. Não há vestígios dele em lugar nenhum.